pessoas em situação de rua em Florianópolis. Um jovem foi assassinado no Largo da Alfândega por volta de 2 meses atrás. Sim, assassinado em plena luz do dia. Mas a gente teve também o caso de um estupro na Praia da Galheta, suspeita de também ter sido cometido por um morador em situação de rua. Agora, recentemente, na última semana, uma mulher foi espancada no centro de Florianópolis por uma moradora de rua. Bom, o Ministério Público, diante de tantas ocorrências, o Ministério Público aqui de Santa Catarina, vai abrir um inquérito que visa realmente reunir a Prefeitura de Florianópolis e órgãos de todo o estado para combater esses crimes violentos e cobrar desses órgãos medidas que interfiram, mas interfiram diretamente na dependência química dessas pessoas. Ou seja, é uma forma de chamar todo mundo para a mesa e encontrar uma solução. Eu vou agora com a Júlia Matos, que vai trazer para a gente todos os detalhes desta movimentação por parte do Ministério Público em tentar encontrar uma solução para esses crimes que vêm sendo registrados envolvendo pessoas em situação de rua. Júlia Matos, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia para vocês que nos assistem. Então, essa série de acontecimentos, de alguma forma violentos aqui em Florianópolis, que envolvem pessoas em situação de rua, acabam criando uma espécie de insegurança também na população. O que também faz com que os órgãos cobrem maiores cuidados, maiores ações também da Prefeitura e de outros órgãos aqui de segurança. Para isso, o inquérito, então, vai ser instaurado aqui pelo Ministério Público, e a gente veio conversar hoje com o promotor de justiça, Daniel Paladino, para entender sobre essa situação com os moradores de rua. Promotor, vou começar perguntando sobre a situação de Florianópolis hoje, o que nós temos hoje relacionados às pessoas em situação de rua e como que isso pode mudar, o que falta para que situações como essa não aconteçam. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma situação que realmente nos preocupa e muito, né? Porque nos últimos 2 meses nós tivemos 3 casos envolvendo população de rua com o uso de extrema violência, que foi o caso daquele estudante que foi assassinado no centro da cidade. Uma outra pessoa em situação de rua no mês passado também foi espancada e morta aqui na região central. E, por último, aqui na semana passada, uma senhora foi violentamente agredida quase até a morte por 2 dependentes químicos. Então, isso demonstra uma crescente na escalada da violência e, obviamente, que a questão da dependência química, da drogadição, que muitas vezes move essas pessoas para atitudes mais agressivas, precisa estar realmente no centro de toda a discussão. Certo. E para a gente conseguir soluções com relação a isso, o que esse inquérito vai cobrar da Prefeitura e de outros órgãos? Bem, primeiramente, um diagnóstico amplo sobre as questões envolvendo pessoas em situação de rua, que tipos de equipamentos que nós temos, não apenas equipamentos que ofereçam alimentação e segurança alimentar, mas do ponto de vista da saúde mental, né? Nós temos clínicas conveniadas com o município, temos comunidades terapêuticas, né? Além disso, vamos discutir também a questão dessa vinda, né, quase forçada de pessoas em situação de rua despachada por outros municípios aqui para Florianópolis. E a primeira medida será convocar uma ampla reunião já nos primeiros dias de fevereiro, chamando o município, chamando órgãos públicos, movimentos sociais e também a comunidade. Certo. Eu vou entrar com uma questão, promotor. O senhor nos dê luz com relação a isso, tudo bem? A gente sabe que alguns outros municípios adotaram algumas ações, por exemplo, essa internação compulsória, que em alguns locais não deu muito certo. Isso é uma opção aqui? Isso está sendo conversado? Com certeza. Essas pessoas, né, que, via de regra, são dependentes químicas, né, que estão se suicidando à luz do dia, além de causarem também risco para outras pessoas, evidentemente que elas precisam de ajuda, precisam de apoio, de tratamento. Então, essa questão da internação involuntária, ela obviamente que está na pauta, na ordem do dia, porque ela tem previsão legal. Inclusive, nós temos um projeto tramitando agora na Câmara que se chama de uma internação humanizada. Então, o nosso interesse nessa primeira reunião é ter acesso a esse projeto e poder, evidentemente, conversar com os vereadores, com o Executivo, para colocá-lo em prática aqui na capital.
Certo. Outra situação são o que a gente chama de esmolas, né? A gente conversa sempre sobre isso quando tem algumas matérias relacionadas a pessoas em situação de rua. Como que essa ajuda ou não, no caso da população, pode também mudar essa situação, fazer com que essas pessoas procurem os órgãos necessários? Isso é fundamental, né? Porque a esmola, por si só, ela não ajuda, não contribui com a causa. Muito pelo contrário, ela só estende, né, a permanência dessas pessoas nas ruas, ela escraviza, na verdade, essas pessoas às ruas, e essas pessoas não precisam de esmolas, porque é até um termo bastante indigno. Nós temos o restaurante popular que oferece 4 refeições por dia, a passarela mais 4 refeições por dia. O que essas pessoas precisam de encaminhamento e adesão aos órgãos que já existem, né, os equipamentos que já existem, para poderem, evidentemente, ter a possibilidade de um futuro melhor, né, através de cursos de qualificação profissional, outras tantas, né, oficinas que já estão sendo planejadas pela Prefeitura, mas essa campanha contra a esmola, ou a campanha da esmola consciente, segundo nós temos informação, ela vai ser lançada ainda esse mês pelo município de Florianópolis. Certo. Esse inquérito já foi instaurado? Temos algumas datas mais para frente? Esse inquérito vai ser instaurado no dia de hoje, em caráter de urgência, e nós já estamos antevendo, né, para daqui a 2 semanas, essa primeira reunião de muitas, uma grande reunião ampliada, onde chamaremos toda a sociedade civil, como eu falei, os órgãos públicos, para nós discutirmos com responsabilidade e seriedade esse tema, mas não de uma forma vazia, de uma forma sempre buscando os encaminhamentos e as soluções efetivas. Certo. Muito obrigada, promotor. A gente, com certeza, vai estar presente nessa reunião para acompanhar as situações e as ações que devem ser, então, adotadas aqui em Florianópolis com relação às pessoas em situação de rua, procurando segurança para a cidade. A gente vai seguir por aqui. Fernando, eu volto com você no estúdio. Júlia, muito obrigado. Agradeço